Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar do livro Como Treinar o Seu Dragão, da Cressida Cole, que aqui ela escreveu como se fosse os soluços espantóxicos estrondos terceiro, e eu vou fazer a parte 2. Aí, aqui eles resolveram fazer umas bombas de pena de pássaros para jogar na Morte Verde, que era o dragão. Aí eles ficaram jogando, aí ele ficou com muita raiva. Aí eles jogaram as bombas lá de pena, aí ele sentiu muitas cócegas. Aí todos os dragões estavam jogando. Aí aí fez que eles ficassem com muita raiva e aí eles ficaram, e aí a morte púrpura e a morte verde lutaram. Só que aí depois, no capítulo 15, foi que quando ele ficou com, acho que ele comeu o Morte Verde, ganhou do Morte Púrpura, então aí ele também comeu tem uma hora que ele comeu o Soluço. E então ele ficou lá na boca do dragão porém lá a boca dele era muito fedida e também era muito quente por causa que tinha o fogo. Aí ele comeu o soluço e aí a sorte dele foi que ele ficou pendurado numa coisa que ele já tinha comido antes. E só que ele teve que ficar naquele fogo lá. Aí lá no estômago dele, que era que ele tinha a morte púrpura que ele tinha comido, tinha uma música que era essa aqui: seres humanos nunca têm gosto, mas se você temperar um tantinho, terá um bom almoço, jogando neles um salzinho. E então aí ele tinha um barulho horrível. Aí e também teve uma hora que o dragão dele, que era o Banguela, salvou ele lá, conseguiu salvar ele, por causa que ela entrou dentro do nariz dele e ficou balançando para cima e para baixo. Aí ele fez ele espirrar. Aí espirrou o soluço, a coisa que estava lá, e também espirrou a Banguela. E aí o pai dele tinha chegado, estoico, né? Aí ele só que ele tava, como ele soltava fogo, ele ficava esperando, como o escudo do estoico não ia aguentar o fogo, ia derreter. Só que ele tossia, só que ele fazia e não saía fogo nenhum. Aí ele tentou de novo, não saía. Aí tentou de novo e não saía. Aí ele botou tanta força que ele inchou. Ele inchou de ar lá dentro dele. E ele inchou tanto que ele explodiu. E aí ele morreu, né? Só que os dentes dele tudo quebrou nele. Só que o dente dele era tão afiado
que atravessou o escudo do estoico. Aí, na verdade, ele ia achar que ele ia acertar o soluço. Só que o escudo do estoico, ele botou lá e aí passou o escudo do estoico. Só que aí ficou pendurado lá no negócio, no escudo do estoico. Aí depois, aí quando ele estava lá, ele estava dizendo os dentes dele estavam cantando uma coisa que era assim: eu digo à grande baleia azul que logo sua vida terminará, quando sua cauda virá ao sul, o sol se apagará e a lua desaparecerá, ventos e brisas estremecerão. Quando começar meu rugido, as próprias ondas balançarão, quando a praia ouvir meu gemido. Só que quando ele foi ver, a banguela tava, tava um grande corte que o Morte Verde tinha machucado ele lá aqui no peito. Aí eles acharam que tinham morrido. Aí ele ficou, como um outro lá falava que soluço inútil, ele virou soluço útil. E então aí ele desmaiou, eu acho. Aí quando ele acordou de outro dia na cama e todo mundo tava lá. Aí tava agradecendo. Aí só que eles disseram, cadê a banguela? Ele tinha perguntado. Aí só que ele disse que a banguela tinha morrido. Aí ele perguntou como é que ele sabia que a banguela tinha morrido. Aí ele disse que era por causa que tava sem o pulso, não tava batendo o coração, a pele tava fria. Só que aí ele falou que ele não entende. Aí o Soluço falou que ele não entendia nada de dragões. Só que eles tinham colocado a banguela com o grande osso lá no o escudo lá num barco e iam tacar fogo. Só que quando ele ia pegar lá a banguela, só que já era tarde demais. Aí ele ficou, só que a banguela tava viva. Aí ele ficou lá, só que aí de repente a banguela saiu com fogo, né? E ficou voando com um cometa no céu. Aí aqui acaba, ó. Aí acaba. Ó, aqui, ó. Aí aqui acaba com o estoico falando pro professor Traist, que no livro dele só tinha lá uma palavra. Aí ele escreveu assim: Ilha de Berk, Idade das Trevas. Caro professor Traist, escrevo para me queixar muito de seu livro, Como Treinar o Seu Dragão. O senhor por acaso já tentou berrar com um daqueles dragões marinhos monstruosos? Venha, Berk, que eu vou lhe mostrar o que estou falando. Não muito cordialmente, estoico, o imenso. Aí aqui é o epílogo do autor. Aí aqui é do Soluço Espantósico Estrondo III, último herói viking. Aqui parece que tudo que o autor é ele mesmo, porque até aqui no epílogo do autor aparece ele. Aí depois, aí ele diz que ele ainda escutou uma música bem distante, assim. Uma vez pus fogo no mar com um sopro forte. Uma vez eu era de assombrar, meu nome era Morte. Canto alto esta canção antes de virar refeição. Tanto ao bom e ao regular, o fim pode chegar. Aí aqui ele acaba com essa coisa aqui.
Dragões nunca são gratos. Aí aquele riscou e botou quase nunca, porque o dragão dele tinha salvado ele, né? E isso é um grande ponto final. Porque esse aqui tá escrito em dragonês. Algumas partes aqui estão escritas em dragonês, que é assim. Aí aqui, o que em dragonês significa fim. Aí aqui é o negócio e acaba. E aqui são outros livros. Como ser um pirata, como falar dragonês, que aqui nesse livro também fala sobre esse livro. Como quebrar a maldição de um dragão. Como mudar uma história de dragão. Guia do herói para vencer dragões mortais. E aí acaba. Aqui fala do autor, ó, sobre o autor. Soluços espantosos, Estrondos III foi um extraordinário herói viking, chefe guerreiro, mestre no combate com espadas e naturalistas. Amador, era conhecido por todo o território viking como o encantador de dragões, devido ao poder que exercia sobre as terríveis feras, mas nem sempre foi assim. Neste livro estão as memórias da época em que Soluço era apenas um garoto normal, muito normal, nem um pouco heróico. Ele precisava desesperadamente capturar e treinar um dragão. Precisava ser o animal mais impressionante de todos, mas tudo o que conseguiu foi uma criaturinha pequena e banguela, nada ameaçadora. Foi então que seu destino de herói começou. E aí acaba. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, aperte o sininho, deixe o comentário. E é isso. Tchau. Essa é a